O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa No Mundo do Samba, da Just TV, promove, neste exato momento, o primeiro encontro entre os candidatos à presidência da UESP. É um momento histórico, muito esperado, muito aguardado, que o programa No Mundo do Samba abre espaço para um bate-papo, com credibilidade. É o primeiro debate na história da UESP, promovido em um veículo de comunicação, trazendo as ideias, as opiniões, os pontos de vista dos candidatos que concorrem à presidência da UESP. Nós vamos mostrar aqui o nosso estúdio, que nesse momento recebe aqui, diretamente dos estúdios da Just TV, os candidatos à presidência da UESP. E o nosso debate começa neste instante. Vale lembrar que durante os blocos do nosso programa não faremos a interrupção para trazer as perguntas de você, amigo internauta. Visando ter um sistema democrático e igualdade no tempo para todos os candidatos, você manda a sua pergunta através do nosso e-mail no mundodosamba@justtv.com.br, que as perguntas todas serão encaminhadas a todos os candidatos, visando estabelecer uma democracia. Esse programa foi gravado horas antes da exibição, no horário habitual do ao vivo. O nosso debate começa com o candidato número 1, senhor Eduardo Joaquim de Oliveira. Nesse primeiro bloco, nós vamos conhecer quem é cada candidato, por que o candidato quer ser presidente da UESP, quem é você no mundo do samba. Então, o primeiro candidato a responder, definido isso por ordem de chegada, é o senhor Eduardo Joaquim de Oliveira. Para responder a pergunta, ele terá o tempo de 2 minutos. A pergunta é, candidato Eduardo Oliveira, quem é você no mundo do samba e por que quer ser candidato à presidência da UESP? Boa tarde. Boa tarde, o meu nome é Eduardo Joaquim de Oliveira, conforme já foi citado aqui. Eu sou um ex-presidente da UESP, fui eleito naquela casa, quando da minha primeira gestão, para cumprir um mandato de 2 anos. Em seguida, vencendo esse mandato, os presidentes se reuniram e decidiram que eu deveria continuar dirigindo aquela entidade. Houve uma renovação no estatuto e eu permaneci naquela casa por mais 3 anos. Esses 5 anos de mandato foi o suficiente para que pudéssemos fazer muitas coisas lá. Renovamos o prédio, criamos a carta crédito, conseguimos recursos para todas as escolas, do grupo especial ao Vaga Aberta, criamos o grupo especial da UESP, enfim, tivemos um elenco de feitos que me possibilita hoje estar dentro dessa chapa, tentando novamente conquistar a presidência da UESP, com alguns objetivos. Quem vai mandar na casa é o sambista. Eu sou um mero ouvidor da casa e tentador de viabilizar os objetivos dos presidentes. É com esse intento, com essa visão, com essa proposta, é que eu pretendo retornar à direção do Samba de São Paulo. Sou campeão pelo Camisa Verde e Branco, sou vice-campeão pela Nenê de Vila Matilde, sou 3º lugar pela Mocidade Alegre e sou filho de uma ex-presidente de escola de samba no bairro de Itucuruvi. Tempo esgotado. Próximo candidato a responder a pergunta, quem sou eu no mundo do samba e por que quero ser presidente da UESP? Candidato, senhor Rodisley Pereira de Oliveira. Boa tarde a todos, boa tarde ao sambista internauta. Rodisley Pereira de Oliveira é um nome pouco conhecido, sou mais conhecido no mundo do samba como mestre de lei, convivo junto com minha família há 40 anos no samba, tenho 43, desfilo desde garotinho, desde criança.
E a história no samba, ela é grande. Vivência, trabalhei na UESP, trabalhei na Liga das Escolas de Sambas, fui diretor dessas entidades aí por um determinado momento da administração Robson de Oliveira. E a meta da mudança da administração da UESP é para que ela retorne para nossas mãos, a mão do operário. O operário é quem sabe o material que falta, a necessidade que lhe falta, e nos últimos anos não aconteceram isso. Um minuto. E eu gostaria que isso retornasse a ser realidade. A essência do samba não pode ser esquecida. E nós, como sambistas, sofredores, lá no passado, mais sofredores ainda, que contam os baluartes aí, que a chibata comia, que a polícia punha para correr, isso, graças a Deus, acabou. Nós estamos vivendo uma outra era, mas o samba ainda pertence aos sambistas. É por isso que eu sonho em estar como presidente num próximo mandato, para que tudo isso volte a ser realidade, uma coisa que é natural. Sambista cuida do samba. Quem é você no mundo do samba e por que quero ser presidente da UESP? Quem responde é o candidato número 3, senhor Cachito Ricardo Campos. Boa tarde. Boa tarde, Raul. Boa tarde, senhores internautas, meus amigos sambistas e companheiros que estão nesse pleito, Dilei e Eduardo Joaquim, dos quais já estivemos em jornadas juntos, né? Meu nome é Cachito Ricardo Campos, tenho 38 anos. A minha história no samba, ela se remete a muito tempo antes de eu ter nascido. Sou neto, bisneto de fundadores da Escola de Samba Vai Vai. Sou bisneto de Sardinha e neto do Louro. O Vai Vai nasceu na Rua Rocha, na casa do meu bisavô. Então, eu tenho essa história que eu carrego comigo no meu peito. Meu pai e minha mãe eram dirigentes e eram atuantes na militância estudantil de movimento negro. Então, eu carrego essas heranças de luta. Um minuto. Dentro da minha história. Comecei na UESP há 23 anos, passei por algumas entidades, tenho trabalho de militância e por isso quero ser presidente para continuar as coisas positivas que estão sendo feitas na UESP e junto com um grupo de diretores, de pessoas competentes, trazer a matriz do samba para o que ela realmente tem de melhor, que é trabalhar as escolas na sua periferia. Por isso que nós temos uma série de propostas e vamos estar discutindo elas durante toda essa reunião, todo esse programa. Muito obrigado. É o debate entre os candidatos à presidência da UESP. Fim do primeiro bloco, você pôde conhecer um pouquinho de cada candidato. No próximo bloco, a produção do programa No Mundo do Samba, em parceria com a Just TV, preparou 3 perguntas para cada candidato. No próximo bloco, após um breve intervalo comercial, nós voltamos com a sequência do debate Presidência da UESP 2009. Se você não sabe mais como se livrar das coisas usadas, ligue que o Exército de Salvação retira. Eu não sou diferente de ninguém, mas todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver
triste, sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Voltamos a apresentar o debate com os candidatos à presidência da UESP. Conforme combinado, nesse segundo bloco, cada candidato terá o tempo de 2 minutos e meio para responder às perguntas elaboradas pela produção do programa. Conforme o rodízio pré-estabelecido, o candidato que começa respondendo este bloco é o senhor Cachito Ricardo Campos. E a pergunta é a seguinte: Autódromo de Interlagos, para uns, um ótimo lugar, para outros, um péssimo lugar para a realização dos desfiles. Qual o seu projeto para agradar a todas ou a grande maioria das agremiações? O tempo é de 2 minutos e meio. Bom, primeiro eu queria colocar que a nossa candidatura, a nossa e do nosso grupo, ela está se colocada na experiência que a gente tem nesses 23 anos dentro da UESP, passei por todas as funções, né? E agora, dentro de uma escala normal, por esse acúmulo de experiência, quero chegar chegar à presidência. Eu quero dizer que a nossa chapa chama Raiz do Samba, e ela já está registrada, as nossas propostas, para quem quiser conferir, nós vamos divulgar isso, e queria passar depois uma cópia para o apresentador do programa, no 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos, sobre o número 01-268-789. Então, já temos as nossas propostas registradas, estão ali, não são promessas vãs, e qualquer pessoa pode acessar. Bom, nos últimos anos, para quem não conhece, a gente tem feito a operação e a coordenação de carnaval. A dificuldade muito grande de São Paulo de conseguir espaços na rua, cada vez que a cidade vai aumentando, uma rua acaba sendo inviável. Então, o Autódromo de Interlagos acaba sendo mal necessário, porque hoje a gestão da UESP, ela faz os desfiles nos bairros, e Interlagos acaba sendo um bairro, uma população que tem dificuldade para chegar até o sambódromo. Então é importante que o carnaval também chegue na periferia. E é um parque fechado, com alguma estrutura, que as alugueiras podem chegar, tem box, para o próprio público tem uma capacidade melhor de acomodação. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é melhorar a infraestrutura que tem em Interlagos. Infelizmente, as escolas, pelo formato do carnaval em grupos, vão ter que se deslocar das suas regiões. A gente não pode prometer aqui coisas que nenhuma escola de samba, infelizmente, vai desfilar na porta da sua casa. Então, elas vão ter que andar. Tem escolas da Zona Sul que vai até o sambódromo, que também tem as dificuldades. Então, do ponto de vista da estrutura, o que nós temos que fazer é procurar melhorar a infraestrutura para que as escolas cheguem melhor e tenham dentro do autódromo, melhorando a questão de som, de iluminação, de acesso, de banheiros, enfim, da logística. Próxima pergunta, quem responde é o candidato Rodisley Pereira de Oliveira. Carta crédito é um documento muito utilizado pelas agremiações para a compra de material e pagamento de mão de obra. Na sua gestão, ela será mantida? O tempo para a resposta é de 2 minutos e meio. Com certeza, a carta de crédito foi um ganho para o samba, uma imensa ajuda para as entidades, que ela consegue antecipar o seu projeto de carnaval, o início de toda a sua proposta para levar para a avenida. O formato que deve ser estudado, esse formato existe um limite hoje na atual administração de 40% do valor da verba. Eu, como presidente de entidade, sei o que eu sofro com apenas 40% de liberação. Na minha visão de sambista, de presidente, eu vou propor que se abra o 100%, porque se a entidade já está no compromisso de desfilar no próximo carnaval,
ela tem um compromisso e tem o direito de usar da forma que ela achar melhor esse 100%, essas cartas de crédito, entendeu? Então, por que a limitação até os 40? Entra aí um questionamento. São as parcelas que são demoradas ou a prefeitura acaba retardando o repasse? Os comerciantes sabem muito bem que existe essa problemática junto ao município e as entidades precisam trabalhar. 40% não é um valor legal para se fazer um carnaval. Se liberar os 100%, eu acredito que em janeiro muita escola já esteja pronta para desfilar. Ok, fechando então mais um bloco do nosso debate, perguntas da produção. Quem fecha esse bloco é o candidato senhor Eduardo Joaquim de Oliveira. A pergunta é a seguinte: os formatos dos grupos atualmente é de agrado ao senhor candidato? O tempo é de 2 minutos e meio. Bom, eu quero dizer o seguinte: tudo que vai acontecer na nossa casa, na UESP, não tem que ser de agrado do Eduardo Joaquim de Oliveira, tem que ser de agrado dos senhores presidentes e presidentas. Eu sou um mero cumpridor de determinações do plenário. Quem determina, quem escolhe, quem opina, é o plenário. Eu aceitei o convite da chapa Renovação e Transparência e deixei bem clara a minha posição de que não tenho vocação para ditador. Eu sou um homem de linha democrática e, portanto, o projeto nosso é de democracia total na UESP. Lá vamos ter que sair de lá meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, mas vamos tomar a decisão e respeitarmos as decisões dos senhores presidentes. Eu não tenho que ficar satisfeito. Eu não tenho que ficar satisfeito. Eu tenho que encaminhar as satisfações dos senhores presidentes. É com esse objetivo que eu me coloquei à disposição e que eu busco uma unidade para o samba de São Paulo. Eu já tive a experiência de presidente e quero dizer que, por menor que seja qualquer oposição dentro da nossa casa, a oposição contribui, mas seria muito importante termos uma grande maioria. E com essas propostas, com essa linhagem, é que eu espero que outros presidentes nos deem a oportunidade de estarmos trocando ideia, que apresentem as suas propostas e nós vamos comandar a casa dentro de uma linha democrática. Fim do segundo bloco do nosso debate. No próximo bloco, candidato pergunta para candidato. Nós voltamos em seguida, é rápido. Breve intervalo comercial no Mundo do Samba, trazendo para você o debate entre os candidatos à presidência da UESP. Aqui por um motivo muito importante. O trânsito está matando as nossas crianças. E os atropelamentos são a principal causa. Precisamos de uma solução. Se todos os carros virassem abóboras, hein? Não, o melhor é levar todas as crianças para a floresta. Lá não tem ruas. Gente, é só olhar para os dois lados antes de atravessar, respeitar a sinalização e o adulto lembrar de segurar a criança pelo pulso. Assim? Isso. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Você toca algum instrumento ou tem vontade de aprender a tocar? Então não perca o programa Venegas Music TV, com muita informação, cultura e dicas. Toda quarta-feira às 20 horas, ao vivo, na Just TV. Voltamos com o debate entre os candidatos à presidência da UESP. Nesse bloco, candidato pergunta para candidato. O regulamento estabelecido vai acontecer da seguinte forma, seguinte dinâmica.
Candidato tem 1 minuto para fazer a pergunta. Candidato que responde tem 2 minutos para a resposta. O candidato que perguntou tem mais 30 segundos para comentar. E o candidato que respondeu ganha mais 1 minuto para complementar a sua resposta. Conforme definido pela nossa equipe de produção, primeiro candidato a fazer pergunta, senhor Eduardo Joaquim de Oliveira, faz a pergunta para o candidato Rodisley Pereira de Oliveira. Querido amigo e presidente Rodisley, a chapa Renovação, agora na sua última reunião, decidiu que, em caso de ganharmos as eleições, devemos trazer de volta as reuniões de segunda-feira no plenário da UESP. Porque, na verdade, essa segunda-feira do mês, ela normalmente acaba se transformando num ponto de encontro, num ponto de decisão e num ponto de busca de objetivos. Troca de experiência, uma escola com a outra, discussão de plenário. E o senhor foi presidente, continua presidente da sua entidade, continua frequentando a UESP. Eu gostaria de saber quais foram as suas ações no sentido da reconquista dessas reuniões de segunda-feira. O candidato de lei tem o tempo de 2 minutos para a resposta. Companheiro Eduardo, você tocou num fato aí que todos nós, sambistas mais antigos, nos sentimos abandonados pela casa que nos representa e a atual administração. Acredito eu que, em um momento infeliz da atual administração, criou-se um fato novo na política, que é afastar os membros de um sindicato, porque ela nos representa como se fosse um sindicato, para que a gente não se articulasse politicamente, para que a gente não fiscalizasse a administração, para que a gente não conseguisse colher assinaturas dos presentes no plenário para reivindicar um balancete atual, uma prestação de conta, como pede o estatuto. Acredito eu que foi infeliz a decisão, mas que o plenário não teve opção de pedir, entendeu? Essas plenárias diretas, e foi determinado goela abaixo, desculpe até a expressão para os nossos internautas, e acabamos tendo que acatar. E aí o que aconteceu com o samba? Acabamos nos tornando conhecidos, deixamos de ser sambistas amigos, deixamos de trocar figurinha, trocar uma escultura, uma fantasia, e deixamos de falar de samba. Chegamos ao cúmulo de ficarmos 60 dias sem uma plenária geral. Chegamos ao cúmulo de acontecer lá somente as específicas, entendeu? Então, grupinho de 10 e ninguém se conhece. Hoje, se houver uma plenária... 10 segundos. Se houver uma plenária e chamar os 63 filiados, 90% não sabe o nome do outro companheiro. Tempo esgotado. O candidato Eduardo tem 1 minuto para fazer um comentário diante da resposta do candidato de lei. Bom, eu me considero plenamente satisfeito com a resposta, mas quero acrescentar e reforçar aqui. É um compromisso que eu estou assumindo com o senhor, presidente, que nesse momento está nos assistindo. Voltaremos com as reuniões de segunda-feira. Reunião de plenário, um horário para começar, um horário para terminar, e participa das reuniões presidente ou representante da sua agremiação. Contamos com você. O candidato de lei tem 1 minuto para fazer um comentário, mediante ao comentário do candidato Eduardo. Torcendo pelo melhor do samba, acredito eu, e se Deus permitir, adentrar naquela casa como presidente, não tem nem o que prometer. Isso é fato, isso é histórico no samba. A segunda-feira, há mais de 40, 50 anos, nós nos encontrávamos, meu pai e outros embaixadores, outros baluartes do samba, já se encontravam na segunda-feira na Bela Vista.
ali na Brigadeiro, na galeria, já era aquele burburinho gostoso, um toma café, outro toma caipirinha, e isto não pode acabar. Se a atual administração tivesse dificuldade de período, de horário, carga horária para estudar ou para trabalhar, que deixasse o porteiro lá, que nós estaríamos nos reunindo lá para bater um papo. Muito parabéns pela essa intenção, Eduardo. E eu também assino embaixo, a casa vai estar aberta para a plenária. Próximo candidato a fazer pergunta, senhor Cachito Ricardo Campos, tem o tempo de 1 minuto para fazer pergunta ao candidato Eduardo Joaquim de Oliveira. Bom, Eduardo, queria fazer, na verdade, 2 perguntas. A primeira pergunta é, a gente entendendo que a dinâmica do samba, da administração, da organização, das escolas de samba, às vezes de um ano para outro, tem algumas mudanças, e, enfim, o carnaval está sempre nesse processo de mutação. Eu queria que você me falasse, a partir de 90, quando você saiu da UESP, até os dias de hoje, o que você tem feito na questão de organização de escola de samba, na questão de produção de carnaval, até para as pessoas conhecerem mais o que você tem feito depois que você fez da UESP em relação às escolas de samba. E a outra pergunta, se é que eu posso fazer, é o que você acha de um dirigente da UESP, se ele tem que ter, dedicação exclusiva, porque são mais de 60 escolas de samba, ou se ele pode dividir outra função, no dia do carnaval, às vezes até fazendo outras coisas. Se você não acha, você não concorda comigo, que o presidente precisa ter uma função exclusiva na direção do carnaval. 2 minutos para a resposta. Bom, eu quero dizer o seguinte, nesse tempo, nesse período que fiquei um pouco distante do samba de São Paulo, acabei me dedicando às escolas de samba da Baixada Santista, onde eu assumi o cargo de diretor de carnaval. Tentei implantar algumas ideias, algumas foram aceitas, outras não, mas continuei vivendo no mundo do samba, no município de Santos. Posteriormente, decidi retornar para a cidade de São Paulo e aqui tenho acompanhado as movimentações. E, orgulhosamente, recebi o convite para ser cabeça de chapa, aqui estou, e acho que o Carnaval de São Paulo ainda necessita de grandes mudanças. Necessita de grandes mudanças. Por exemplo, um dos itens que eu venho insistindo há muitos anos é que se coloque o item samba no pé. E nessa gestão, eu espero a anuência dos meus presidentes, e nós vamos colocar no regulamento da UESP o item samba no pé. Com referência ao tempo de dedicação, Cachitu, eu acho que o tempo de dedicação deve ser plausível, a pessoa deve ter um discernimento. Por exemplo, você está dentro da casa há 23 anos, não tomar cuidado, você vai se aposentar lá. E eu acho que nós temos muita gente jovens, filhos de presidentes de escola de samba, enfim, gente nova, que também tem as suas ideias e gostariam de ver implantadas dentro da nossa casa. Portanto, eu vou cumprir o meu mandato, cumprirei o meu mandato, apresentarei as ideias, os presidentes discutirão, se vão aprovar ou não, só lá na frente saberemos, mas vou estabelecer novamente um tempo para permanecer dentro daquela casa. Tempo esgotado. Então, eu acho que mais do que esse tempo... Candidato Cachito tem 1 minuto para fazer comentário mediante a resposta. Bom, primeiro que eu não vou me aposentar, porque eu estou saindo para ser presidente da UESP, com apoio de todos os presidentes das escolas de samba. Segundo, que nesses 20 anos que o Eduardo esteve fora, eu passei por todas as funções dentro do Carnaval, estive na Liga, coordenando, implantando o processo de jurados, que ainda há hoje na casa, estive na São Paulo Turismo, passando por várias aulas, São Paulo Turismo, e vou terminar porque o tempo acabou. Candidato Eduardo. Eu continuo insistindo nessa tese de que devemos renovar. Foi dentro dessa linhagem que eu aceitei o convite para encabeçar essa chapa. Todos que me conhecem sabem,
eu tenho um período até de tolerância comigo mesmo. Então, no primeiro mandato, eu fui eleito, reeleito, poderia prosseguir dentro da casa, mas tomei a decisão de não prosseguir, porque sou a favor da renovação e sou a favor de dar oportunidade a gente nova, que tenha novas ideias, que tenha uma visão mais ampliada e que, enfim, e que tenha como objetivo fazer o samba de São Paulo crescer. Ele precisa crescer. Então, é com essa linha, com esses objetivos, é que eu retorno para disputar. Dentro dessa linhagem, dentro dessa possibilidade, a chapa Renovação espera ser a vencedora desse pleito. Tempo esgotado. Fechando esse bloco, quem tem direito à pergunta é o candidato Rodisley Pereira de Oliveira, fazendo a sua pergunta ao candidato Cachito Ricardo Campos. Em nome da chapa Todos pelo Samba, com todo respeito aos demais, aos presentes, né? Quando o Eduardo cita que existe a possibilidade de uma possível aposentadoria e solicita aos sambistas, aos presidentes que têm direito a voto, para que surja uma renovação, hoje, até daqui 15 dias, para o dia 7, a renovação, pelo que até o momento foi dito aqui, a renovação chama-se de lei, a chapa Todos pelo Samba, porque eu ainda não passei pela UESP. Cachito tem 23 anos de UESP, Eduardo já passou por lá, fez o seu trabalho, mostrou o seu potencial sambístico, o Cachito lá esteve em diversos cargos, e não mostrou por que veio. Cachito, você, falando em 23 anos, nesses diversos cargos, todos como funcionário, e infelizmente atropelando o nosso estatuto, o nosso regimento interno, a presidência da casa te deu status de diretor sem a nossa autonomia como representantes do plenário. O que você acha desse tipo de atitude de uma administração, não respeitar o estatuto, o regimento interno e dar status a um funcionário remunerado? Tempo esgotado. Candidato Cachito. Bom, primeiro deixa eu fazer algumas reparações. O candidato de lei disse que a renovação, quando no primeiro bloco ele disse que já esteve, inclusive como diretor, que eu desconheço essa informação, da gestão do irmão dele, do presidente Robson. Então eu queria saber aonde está a renovação, se é a renovação agora, que ele não é mais, que ele não passou pela UESP, ou no primeiro bloco, que ele disse que passou pela UESP também como diretor, inclusive. Eu quero dizer que nesses 23 anos, eu passei a ser funcionário em 95. Dos outros anos era um colaborador, né? E ele disse que a gente não fez o que veio. Muitas coisas importantes foram feitas por essa gestão. Eu não sou diretor, eu sou sim um competente funcionário, um competente conhecedor de carnaval, sim, e por isso a gente é o principal auxiliar da diretoria da União das Escolas de Samba. E por isso, por essa história de competência, né, que não só foi colocada dentro da UESP, mas em outras instituições, por isso que eu quero ser presidente da UESP, cargo que eu ainda nunca fui, entendeu? É isso. Com a palavra, o candidato de lei. Então, de acordo com o que o Cachito respondeu, alguns anos como voluntário e simplesmente 11 anos como funcionário. Isso dá um continuismo aí muito grave, muito grande. E usufrui da casa de todas as formas e assina também como diretor, participa de reuniões com órgãos públicos como diretor, acerta acordo com empresas, com empreiteira. Isso aí, eu acredito que 90% dos contribuintes não autorizaram. Fechando o bloco, o candidato Cachito tem 1 minuto para responder. É claro que na produção do carnaval a gente acerta acordos. Evidentemente, não com empreiteiras, porque a empreiteira não participa da organização do carnaval, mas a gente participa, assim, de todo o trabalho de produção e construção de rede, de critérios de julgamentos, de regulamentos que são aprovados, e todas as coisas pertinentes à organização do carnaval que uma pessoa coordenador de carnaval faz. Então, o que eu quero dizer aqui, que o nosso ex-presidente Eduardo Joaquim,
está querendo voltar à União da Escola de Samba. E o presidente Mestre de Lei, presidente da Flor de Lis, está querendo voltar, porque ele já disse, embora eu não lembro dele ser referendado, porque não precisa, o estatuto diz que a entidade só comunica, né? E tanto eu como nenhum funcionário foi comunicado, porque isso é uma questão administrativa da campanha, e a presidente pode fazer Tempo isso. esgotado. Então, só para terminar, a gente está lá Tempo esgotado, Cachito, tem que cumprir o regulamento. Tem que cumprir o regulamento. Critério. No próximo bloco é a vez dos jornalistas fazerem perguntas aos candidatos. Voltamos já, 1 minuto. Se você não sabe mais como se livrar das coisas usadas, ligue que o Exército de Salvação retira. Os melhores shows e baladas com muitas celebridades falando do seu trabalho e vida pessoal. Você confere no programa Fernanda Passos, toda quarta-feira às 19 horas, ao vivo, na... Eu não sou diferente de ninguém, mas todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Neste quarto bloco do nosso debate, são os jornalistas, os nossos colegas dos sites parceiros que cobrem o Carnaval, que deixaram perguntas aos candidatos. O primeiro candidato a responder é o candidato de lei. E a pergunta vem do jornalista Celso Carpinetti, webmaster, jornalista do site Rota do Samba, www.rotadosamba.com, o maior portal da internet que divulga o Carnaval do interior. A pergunta dele é a seguinte: as escolas de samba do Grupo Especial possuem os seus desfiles transmitidos pela TV, no caso a Rede Globo. Pergunto, e os desfiles das afiliadas da UESP, existe algo pensado sobre isso no teu projeto? O tempo para a resposta é de 2 minutos, candidato de lei. Existe sim, e sempre existiu, em todas as administrações que por lá estiveram, de estar conquistando um espaço para divulgar as escolas da UESP. Só que existe uma dificuldade, aí é um âmbito profissional, de valorizar o produto, de fazer esse produto ser mais visto, mais bem visto pela mídia. O que acontece é que alguns departamentos de comunicação e marketing da casa não conseguem adentrar dentro das emissoras para que as emissoras vá assistir, vá conhecer as entidades filiadas e mostrar o potencial que nós temos. Porque nós temos, acredito eu, um potencial equivalente ao da Liga. Só que, infelizmente, a gente não consegue adentrar as emissoras para que mostre o nosso... É um diamante mal lapidado. E temos, eu como entidade iniciante no Carnaval, temos sim lá condições de alcançar ibopes legais, porque a população da periferia
ficaria em casa assistindo a sua escola do seu bairro, passando a conhecer outras escolas da região, sul, norte, leste, oeste. Isso fortaleceria muito o carnaval, junto à iniciativa privada e ao órgão público, e também, junto com a emissora citada por você, nos veem como um produto sem valor. E não é essa a realidade. A realidade do samba da UESP é riqueza, é população, e a emissora precisa do Ibope, nós precisamos da divulgação para o crescente do samba. Próxima pergunta para o candidato Cachito. Pergunta do site SASP, www.sasp.com.br, site que está há 9 anos fazendo a cobertura do Carnaval de São Paulo. Penalidades. Muito alta a penalidade por atraso de 1 minuto, perca de 7 pontos. Ou pela falta de um ritmista, uma baiana, uma criança, ou um integrante da comissão de frente. Qual a proposta para uma penalidade mais realista? O tempo de 2 minutos. Tá, na verdade, só para complementar a minha outra colocação, eu quero dizer que com todos esses candidatos que estão dentro da UESP, a renovação ainda é a candidatura raiz do samba, e que eu faço parte como presidente, né? Porque estou pleiteando pela primeira vez essa situação e por merecimento de trabalho, de competência. Bom, isso é uma questão que ela vai ser discutida nos seus grupos, dentro do processo de carnaval. A gente já tem um pensamento sobre isso, né? A gente precisa rever algumas penalidades, sim, né? Essa penalidade que o pessoal do SAPS colocou não é bem dessa forma, né? Na verdade, não é 7 pontos nessa situação, seria 6 pontos, né? Mas a questão dos 5 pontos, porque, na verdade, qualquer infração da UESP, ou a maioria das infrações, ela acarreta numa perda de 5 pontos. Isso nós precisamos discutir, né? A princípio, a gente não tem nada fechado e vamos levar ao Conselho de Representantes para a gente discutir um pouco isso e com a experiência que a gente tem tido nesses últimos anos, a gente sentiu que essa penalidade de 5 pontos, ela precisa ser revista. Quando a gente fez parte do Conselho de Reavaliação dos Critérios de Julgamentos, junto com a Liga, no regulamento da Liga nós fizemos a abolição desses 5 pontos que também tinha naquele regulamento. Eu acho que a UESP chegou o momento. A UESP é sempre matriz na colocação de enredos, de novidades nos regulamentos, no critério de julgamento. Eu acho que dessa vez está na hora de a gente repensar com o olhar da UESP, tá? A Liga e a Superliga são entidades que cuidam de um carnaval e a gente cuida do outro. Nós não queremos fazer a nossa administração querendo copiar o que a Liga e a Superliga fazem. Esgotado. Pergunta para o candidato Eduardo Joaquim de Oliveira. Pergunta que vem através do jornalista Leonardo Léo, do site Carnaval Paulista, www.carnavalpaulista.com, um site que vem há muitos anos inovando o conceito de fotos, imagens, textos e cobertura no Carnaval de São Paulo. A pergunta que ele nos manda é a seguinte, candidato. Qual a sua opinião com relação às escolas que estão há muitos anos em um determinado grupo? Não sobem e não descem. Qual a sua opinião sobre este fato? Escolas que estariam paralisadas no tempo, não sobem, não descem, estariam, entre aspas, apenas fazendo carnaval em virtude da verba que é fornecida. Qual a sua opinião? Pergunta do Leonardo, site carnavalpaulista.com, participando do nosso debate. Bom, a primeira coisa, eu quero agradecer ao nosso querido jornalista pela pergunta. Vou considerá-lo um jornalista sambista e muito obrigado pela sua pergunta. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu já falei lá na frente, já coloquei lá na frente, que as decisões serão sempre por parte dos meus presidentes. Eles é que vão administrar essa parte. O que eu vou intermediar, eu vou conduzir, eu não vou induzir, eu vou conduzir. Eu vou colocar, logicamente, este assunto para análise dos senhores presidentes, eles vão colocar as suas opiniões, sem agressões,
sem perseguições, dentro de uma coisa plausível, dentro de um debate democrático, e vamos ver de que forma nós poderemos resolver esses assuntos. As entidades precisam ter, por parte da UESP, todos os respaldos possíveis e necessários. Tudo que for possível fazer para as escolas que estão lá embaixo e para as escolas que estão na parte superior, será feito. Agora, eu espero que essas entidades que estão sendo colocadas nesse momento, até numa situação não muito boa, que elas fiquem atentas, porque a população, os componentes dessas escolas também vão cobrar os seus dirigentes. Então, eu vou me colocar numa posição de estar contribuindo, ajudando. Eu quero dizer que vou lutar muito por vocês, mas espero que vocês também me ajudem para que vocês possam sair dessa situação. É dessa forma que eu vejo. Fim do quarto bloco, vamos para um breve intervalo comercial e, na sequência, segunda rodada. Candidato, pergunta para candidato. Até já! Tudo sobre a área da medicina. Você confere no programa Mania de Médico, no comando do Dr. Estélio. Tire suas dúvidas toda terça-feira, às 19 horas, ao vivo, na Just TV. Estamos aqui por um motivo muito importante. O trânsito está matando as nossas crianças. E os atropelamentos são a principal causa. Precisamos de uma solução. Ah, se todos os carros virassem abóboras, hein? Não, tem agora levar todas as crianças pra floresta. Lá não tem ruas. Gente, é só olhar para os dois lados antes de atravessar, respeitar a sinalização e o adulto lembrar de segurar a criança pelo pulso. Assim? Isso! Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Você toca algum instrumento ou tem vontade de aprender a tocar? Então não perca o programa Venegas Music TV, com muita informação, cultura e dicas. Toda quarta-feira, às 20 horas, ao vivo, na Just TV. Mais um bloco do nosso debate. Segunda rodada, candidato pergunta para candidato. Quem abre essa rodada é o candidato de lei. Ele fará pergunta ao candidato Eduardo Oliveira. O tempo para pergunta, candidato de lei, é de 1 minuto. Amigo Eduardo, gostaria de saber, e o sambista também acredito que gostaria de saber, qual é o seu conhecimento profundo hoje do carnaval paulistano, exclusivamente da UESP, sendo que você teve tanto tempo afastado do mundo do samba, da vivência do samba, em questão UESP. O candidato tem 2 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar que eu não estive afastado do mundo do samba. Eu continuo percorrendo a quadra das escolas. Vou ao barracão, visito um, visito outro, tomo conhecimento dos assuntos diários, aqueles que me interessam. Portanto, eu não me considero afastado do mundo do samba. Eu não estou como dirigente do samba, é outra coisa. Agora é que eu, pela segunda vez, porque quando houve a outra eleição, eu fui fora convidado novamente, mas não aceitei naquela oportunidade, porque não achava que deveria entrar numa disputa tão acirrada. Hoje, a chapa Renovação retornou, volta novamente a me consultar, e eu aceitei e aqui estou. Agora, quero registrar que continuo acompanhando o desenvolvimento das escolas de samba, tenho propostas para serem apresentadas, e são propostas polêmicas, são propostas de avanço. Quando eu cheguei na UESP pela primeira vez,
A UESP só se reunia no período noturno. O encontro começava por volta de 8 horas, 9 horas, e terminava meia-noite. Na minha gestão, a UESP adentrou ao horário comercial. Ela começou a funcionar às 8 horas da manhã e passou a terminar o seu expediente por volta de 22 horas. Isso foi uma renovação. Vocês nem queiram saber o quanto isso influenciou o samba de São Paulo. O relacionamento com o comerciante, o relacionamento com os próprios presidentes, que não precisavam só se dirigir à entidade no período noturno, a qualquer momento que ele lá chegava, ele era bem recebido, uma recepção adequada, um tratamento adequado, um tratamento a nível daquilo que o presidente merece. Ele é presidente de uma entidade, ele é presidente de uma escola de samba, eu sou presidente da UESP. Eu serei presidente da UESP quando tenho só 61 entidades. Agora ele tem 1.000 pessoas sob sua responsabilidade. Tem 30 segundos para comentários. Candidato de lei. Infelizmente não respondeu minha pergunta, porque eu perguntei a ele, ou ele não entendeu minha pergunta. Qual é o conhecimento dele da real situação do samba, da UESP e das escolas filiadas? Candidato Eduardo tem mais 1 minuto para completar o seu raciocínio. Eu quero dizer o seguinte, situação, quem dirige a entidade, situação boa ou ruim, nós vamos ter a todo momento. Nessas andanças que eu tenho feito, junto com os meus amigos da Chapa Renovação, nós temos o que eu tenho ouvido são reclamações para todos os lados. Então, problemas, dificuldades dentro da UESP, dentro das entidades, isso não é nenhuma novidade. É até bom que tenha dificuldade. Porque o dia que o samba for facilidade, ele vai morrer. Agora, tendo dificuldade, ele tem vida. Ele sobrevive. É como nas nossas residências. Se um filho não dá nenhum tipo, ou não cria nenhum tipo de dificuldade, ele passa meio desapercebido. Agora, se ele dá um pouco de dificuldade, tem que ir para a escola, tem que acompanhar, ensinar, o samba é a mesma coisa. Então, nós vamos ter dificuldades sempre e estaremos lá para responder a essas dificuldades. Então, eu quero dizer que eu não desconheço. Eu quero dizer que eu tenho propostas para serem apresentadas. É isso que o Eduardo responde ao meu querido presidente de lei. Próximo candidato a fazer pergunta, candidato Cachito Ricardo Campos, é quem tem a vez para fazer a pergunta ao candidato de lei. O tempo para a pergunta é de 1 minuto. Candidato de lei. Queria te perguntar a seguinte coisa. Em que pese hoje o Flor de Lis, Zona Sul, do qual você é presidente, não está mais filiado à UESP, porque, por todo merecimento, foi campeão do grupo 1 da UESP, está na Liga das Escolas de Samba. A partir dessa colocação, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, se caso você, presidente da UESP, a sua escola no grupo de acesso da Liga, onde você estará como presidente no domingo de carnaval, quando a sua escola desfila no grupo de acesso, e nós temos aí quase todos os bairros em desfile. Outra coisa, segunda pergunta, em caso a Flor de Lis retorne ao UESP, você cuidará dos jurados do grupo 1 e também fará também... Tempo esgotado, depois você completa. O candidato de lei tem 2 minutos para a resposta. Bom, a primeira resposta, onde eu estarei no domingo de carnaval, às 20 horas, no dia 14 de fevereiro de 2010, eu estarei no Sambódromo, desfilando com a minha entidade, com certeza. Haja visto que em outras administrações, a atual presidente esteve ausente de diversos desfiles, porque não tem como estar em 4 bairros ao mesmo tempo, e no penúltimo carnaval o senhor se ausentou como coordenador geral de carnaval da UESP por 60 dias, faltando 5 dias para o carnaval, o senhor sumiu do samba de São Paulo, voltou depois de 40 dias. Eu vou estar desfilando com a Flor de Lis no Sambódromo pelo grupo de acesso e retomarei, após as 21, o controle da situação da UESP, se Deus assim permitir. A outra resposta, se porventura a Flor de Lis retornar ao grupo 1 da UESP, é só uma só resposta. Deus vai me ajudar e nós vamos permanecer no acesso ou ir para o especial. Candidato Cachito tem 30 segundos para rebater. Infelizmente, o candidato de lei não respondeu uma pergunta.
Eu perguntei no caso de presidente, não eu, coordenador do carnaval. A presidente não estava, evidentemente, nos 4 bairros, mas pelo menos em um ela estava. E eu faço de novo essa pergunta. E, completando a segunda pergunta, é se o senhor, como presidente, terá condições de fazer uma ata até contra a sua própria entidade, se a sua escola cair para o grupo 1 da UESP. E o senhor presidente da casa. Candidato de lei tem mais 1 minuto para completar a sua resposta. Tranquilo. Quem efetua a ata é a coordenação de carnaval. Você sabe mais do que eu isso aí. Não é o presidente da UESP que efetua a ata. São os coordenadores, são grupos de fiscalização de pista, eles que realizam a produção de uma ata, seja qual for a entidade. E torço eu para que permaneça no acesso e que, se estiver no grupo 1, que seja cumprido o regulamento de forma ríspida, seja quem for a entidade. Fechando então esse bloco, é a vez do candidato Eduardo perguntar ao candidato Cachito. O tempo para a pergunta é de 1 minuto. Meu querido Cachito, você é o diretor-geral de Carnaval. Portanto, o senhor tem grandes responsabilidades dentro da casa. Ontem, quando da nossa reunião do Grupo Renovação, um dos assuntos muito debatido lá foi com referência às notas e, ao mesmo tempo, a quem compete guardar essas notas dadas pelos jurados. E a alegação é de que foi tirado esse encaminhamento que era feito para a Polícia Militar e ter a guarda, o domínio desses documentos. E passou a ficar sobre sua responsabilidade. E isso vem gerando uma grande insatisfação. O que você pode dizer sobre isso? Candidato Cachito, tem 2 minutos para a resposta. Tá, muito obrigado, até porque eu vi na sede da UESP alguns manuscritos, algumas propostas da chapa Transparência, Renovação e Transparência. Isso, na verdade, é uma informação de quem não conhece a produção do carnaval. Você, como eu, sabe que desde o seu tempo e até antes do seu tempo, que as notas vão para o batalhão Tobias de Aguiar. Isso que foi colocado, né, é uma grande mentira, uma grande verdade. E isso pode ser buscado na UESP com as informações da documentação que é trocada com o batalhão de choque, que é quem cuida do batalhão Tobias de Aguiar, e quem faz a guarda das notas. Isso é um dos maiores absurdos que eu vi em proposta de uma chapa. Não se pode uma chapa colocar em verdades. Você me desculpa, Eduardo, até acho que não foi você o responsável por essa informação, porque isso é uma inverdade. As notas, desde o seu tempo, né, que eu até acho que é o meu tempo, que eu comecei dentro do carnaval, que as notas foram todos os anos para o batalhão Tobias de Aguiar. Quem fazia esse processo era o AMB, a dona Cida, você lembra bem, fazia esse processo, e a partir de 93, 94, 92, na administração divina, a UESP começou a fazer o controle disso. Então, é uma informação absurda, não fica na minha sala, né, até porque eu não tenho sala, né, a gente tem um espaço de departamento de carnaval. E uma outra correção, eu não sou diretor de carnaval. Eu sou coordenador geral de carnaval e não tenho esse cargo de diretor. Na UESP não existe diretor de carnaval. É a competência nossa que faz com que as pessoas achem que a gente seja diretor de carnaval, mas isso não é verdade. Candidato Eduardo, tem 30 segundos para os comentários. Bom, eu só quero registrar que, diante de tantas confusões que vem causando no Carnaval de São Paulo, em virtude dessa coisa de nota, encaminhamento, não encaminhamento, essas coisas todas, esse assunto será rediscutido. Eu vou propor uma rediscussão em cima desse tema, em cima dessa pauta, e daremos um destino melhor a esses pontos. Candidato Cachito tem 1 minuto para fechar o bloco.
Eduardo, você vai me desculpar com todo o respeito que eu tenho com a sua pessoa. Você é uma pessoa também que me ensinou muito, né? E estivemos, inclusive, um tempo trabalhando juntos no São Paulo Turismo. Então, eu tenho muito respeito a você, né? Mas, justamente, essa dificuldade, né, que às vezes, quando a gente fica fora do processo de organização do Carnaval, né? Então, muitas informações de pessoas maldosas, de pessoas que não conhecem a organização, que nunca tiveram na UESP, não conhecem o nosso trabalho, então que queira denegrir o nosso trabalho, vão colocando esse tipo de informação. Então, às vezes, a experiência, por isso que eu digo que essa experiência e essa minha candidatura, não sou eu que estou me colocando à disposição, mas colocando como candidato, mas essa trajetória me faz ser credenciado a ser o presidente, porque a gente conhece a organização, conhece todo o processo, e também é sambista, também participou, já foi dirigente da escola de samba, por isso que eu tenho que ser o presidente da UESP. Fim de mais um bloco do nosso debate, vamos a um rápido intervalo comercial, e na sequência voltamos com o debate com os candidatos à presidência da UESP aqui no programa No Mundo do Samba pela Just TV, para você. Neste bloco do nosso debate, os candidatos respondem às perguntas dos nossos amigos jornalistas. E quem começa é o candidato Eduardo Oliveira, respondendo a pergunta do jornalista Leonardo, do site carnavalpaulista.com. Quais são as suas principais pretensões para a sua gestão? O tempo para a resposta é de 2 minutos. Bom, Leonardo, a minha primeira pretensão se encaixa dentro das pretensões dos nossos presidentes. Precisamos ganhar as eleições. Essa é a primeira grande proposta, é ganhar as eleições. A segunda grande proposta, ou talvez até primeira proposta, é unificar o samba de São Paulo. Sem isso, é humanamente impossível buscar um trabalho que venha a favorecer 61, 62 ou 63 entidades. E, em terceiro lugar, é termos um relacionamento melhor com os governantes da nossa cidade. Prefeito da cidade de São Paulo, governador da cidade de São Paulo, aonde tentaremos melhorar o nosso relacionamento e buscarmos os recursos necessários. Quando eu saí da presidência da UESP, eu deixei lá como herança todos os canais abertos no Palácio do Governo. O governo do Estado estava participando do Carnaval de São Paulo. Se a chapa Renovação ganhar as eleições, eu buscarei um contato novamente com o governo de São Paulo para que esses recursos voltem para dentro das nossas casas.
Ok, a próxima pergunta é para o candidato Dilei. Pergunta do jornalista Celso Carpinetti, site Rota do Samba, www.rotadosamba.com. Sabemos que esta crise mundial está afetando a todos. Isso reflete diretamente as escolas de samba, pois terão dificuldades no orçamento para a montagem dos seus desfiles. Pergunto, você tem algum projeto ou proposta para que as afiliadas possam obter mais recursos financeiros? 2 minutos é o tempo para a resposta. Amigo Celso, parabéns pela pergunta. A crise, ela atingiu o mundo, ainda está tímida no país. Eu acredito que não vai nos afetar tanto assim. Primeiro momento, 2009, o sambista superou. 2010, acredito que possamos superar novamente. Mas dentro de um projeto de articulação política, articulação privada, aquela lapidação do nosso diamante, que são as nossas escolas, e buscando a mídia, mostrando a qualidade, o potencial das nossas escolas, eu acredito muito que conseguiríamos, num contexto geral, com todos os presidentes, buscar uma ajuda financeira para que as escolas possam executar o seu projeto de carnaval, para que elas cheguem à concentração cada vez melhor. Haja visto que, de acordo com a prefeitura, em nome da SP Tours, esse foi o maior carnaval, diante do início de uma crise. Então, o sambista, ele faz mágica. Se você é sambista, amigo Celso, você sabe que nós fazemos mágica. Nós somos apaixonados, nós somos doentes pelo que fazemos. E a gente acaba tirando de dentro de casa para fazer o carnaval. E sendo dessa forma, com o empenho dos presidentes, eu acredito que a gente consiga muita coisa, muita coisa, e alavancar as entidades num melhor carnaval, para que o crédito seja atribuído também à administração da UESP. E a chapa Todos pelo Samba vai trabalhar. Pergunta para o candidato Cachito, do site SASP, www.sasp.com.br. Às vezes somos vizinhos de uma escola de samba e não sabemos. Algumas só começam a ensaiar no ano novo e na rua. Se a gente não anda 1 ou 2 quarteirões e vai ver que está ensaiando, acabamos sem saber qual é o nome da agremiação vizinha. Existe algum plano para aproximar as agremiações de suas vizinhanças em seu projeto? Sim, na verdade, o nosso projeto, diferente aí de outros candidatos, a nossa principal bandeira é a partir de algumas premissas, de uma proposta, daquela proposta que eu disse no começo da reunião, que está registrada. A partir disso, nós queremos ver implementadas aquelas nossas ideias, né? Então, queremos ganhar, sim, mas com as nossas ideias. E, a partir daí, montamos uma equipe de dirigentes, de sambistas, que vão poder viabilizar uma série de atividades. E, nesses 12 anos de mandato da UESP, a UESP cresceu do ponto de vista da administração, de recuperar o crédito, de recuperar as coisas da sua administração. Agora, o nosso ponto de partida é trabalhar as escolas de samba em ações sociais, aproveitando até o nosso conhecimento. Se o Eduardo tem um conhecimento em Brasília, eu quero que ele venha me ajudar, conhecimento no governo do Estado, quero que ele venha me ajudar para a gente abrir porta no governo do Estado, mas nós estamos abrindo porta com o governo federal. E, a partir daí, se as escolas estiverem mais estruturadas, do ponto de vista social e administrativo, elas vão ter condição de ser referências para as suas comunidades. Muitas têm um pouco de dificuldade, porque ainda têm problemas na sua estrutura. Então, a nossa proposta diz bem o veio da nossa administração, que é trabalhar a formação e a organização interna das escolas de samba e blocos. Ok, voltamos após um breve intervalo comercial, não saia daí. Daqui a pouquinho tem a parte final do debate com os candidatos à presidência da UESP.
Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3 milhões... Eu quero agradecer a você, amigo internauta, que esteve com a gente nessa 1h20, acompanhando essa discussão. O debate aconteceu num nível muito bom por ser o primeiro. Foi uma iniciativa totalmente, um projeto totalmente diferente, que era um sonho e acabou virando realidade. Eu quero agradecer desde já a todos os candidatos por terem aceitado o desafio. Não é fácil, muita gente não coloca a cara para bater e vocês colocaram para o planeta todo assistirem vocês. Muito obrigado pela presença, agradeço aos assessores que aqui estão no estúdio, não dá para mostrar todo mundo, mas obrigado demais pela presença de todos. Foi o primeiro de muitos, apenas uma correção, Flor de Lis foi vice-campeã, em algum momento nós citamos como campeã, não deixa de ser campeã, mas foi a segunda colocada. Aos internautas que mandaram seus e-mails, continuem mandando. Todas as perguntas serão repassadas aos candidatos e eles responderão para vocês. E agradecer também a assessoria de imprensa da Liga, que informa que acontecerá a eleição no próximo dia 22 de abril, quarta-feira, às 20 horas, na sede da Liga, Avenida Santos Dumont, 614, Ponte Pequena, na qual será eleito o novo presidente e também será formada a nova diretoria executiva da Liga, quadriênio 2009-2013. Eu começo as considerações finais com o candidato de lei que está aqui no nosso estúdio. Candidato, muito obrigado pela presença. O senhor tem 2 minutos aí para as considerações finais. Eu agradeço a todos, parabenizo pela iniciativa, tomara a Deus que em outras ocasiões isso aconteça, com outras emissoras e com você que vai estar sendo pioneiro nessa iniciativa. Lembrar a todos que a chapa Todos pelo Samba, ela conta com o apoio da Liga das Escolas de Sambas, a BASP, a BBC e FESEC. A chapa Todos pelo Samba é uma proposta nova de uma administração de presidente com presidente. A chapa toda será e está sendo composta somente com presidentes de escolas de samba. A gente, dentro da nossa proposta, só uma ressalva, vamos dar uma valorização ao grupo de acesso, um suporte, estaremos buscando recurso ao grupo de acesso para que ele tenha uma ajuda de curso como subvenção, para que ele possa adentrar na passarela e conseguir fazer um belo carnaval. Dar uma tranquilidade, uma estabilidade para o presidente e seus diretores, fazer um carnaval estável, um carnaval digno da sua região e para onde ele vai desfilar. São propostas que estão registradas na nossa planilha que estamos entregando, não em cartório, que isso não se faz necessário, porque a palavra de um presidente sofrido basta, não precisa ser registrado em cartório. E eu peço a todos que estão nos ouvindo que passe ao seu presidente do seu bairro o nome Todos pelo Samba. Em nome da Liga das Escolas de Samba, a BBC, a BASP, a nossa chapa, o nosso grupo, conta com vocês para que mude o carnaval, para que aconteça um carnaval realmente renovado. Direitos a todos, respeito ao estatuto, ao regimento interno e principalmente ao regulamento. Muito obrigado. As considerações finais do candidato Eduardo Joaquim de Oliveira. Muito obrigado, candidato, pela presença. No mundo do samba, independente de eleição ou não, estará aberto sempre aos sambistas. Eu aqui agradeço, em nome de todos os componentes da chapa Renovação, e quero também carinhosamente fazer um agradecimento aos meus 2 colegas
que aqui estão postulando o mesmo que eu postulo, dizer carinhosamente ao meu irmão, amigo de lei, que fico muito grato por você ter me convidado para ser vice na sua chapa. Isso não foi possível em virtude, talvez por qualquer motivo que não deve ser considerado, mas eu me senti muito honrado com essas possibilidades. Quero aproveitar também, após esse debate, fazer um convite de público pela unidade do Samba de São Paulo, para que o Caxitu venha para uma conversa, para uma reunião, onde possamos discutir, acima de tudo, os interesses do Samba de São Paulo, e depois, ou após, os nossos interesses individuais. Quero agradecer essa brilhante emissora, que carinhosamente nos recebe, nos possibilita colocar aqui os nossos pensamentos, os nossos ideais e os nossos rumos. Quero dizer que comercialmente voltaremos a conversar numa primeira oportunidade, quando dirigente do Samba de São Paulo, quando dirigente da empresa paulista de turismo, a Anhembi, na minha gestão, foi que se vendeu pela primeira vez o Carnaval de São Paulo. A Rede Globo, inicialmente foi o SBT quem comprou o Carnaval de São Paulo, e em seguida a Rede Globo. E hoje faremos, dentro das nossas possibilidades, a mesma coisa com os grupos inferiores. Nós temos outros meios de comunicação hoje no nosso país, no nosso estado, no município, e vamos procurá-los para essa abertura de uma possível negociação. Muito obrigado. Para terminar, então, o nosso debate de forma efetiva, candidato Caxito Ricardo Campos tem 2 minutos para as considerações finais. Raul, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa pioneira, a meus 2 amigos candidatos, de lei, e Eduardo Joaquim, de qual tenho um respeito, fomos parceiros em muitas ações. Obrigado pelo convite, mas a gente tem um caminho traçado com um grupo de pessoas e com ideal. Inclusive, eu queria apresentar aqui, dizer os nomes do nosso grupo na composição executiva, que é o Maurício, que é uma pessoa sambista, compositor, né? Eu acho que os presidentes têm que ter a vez, mas a comunidade do samba também tem que ser sua vez. O samba não é feito só de presidentes, é feito de comunidade de sambistas, independente se ele for estar presidente ou não. Então nós temos o Maurício, vice-presidente, uma pessoa que é da coordenação, que é um operário, sim, do samba, como eu sou. Eu fui uma vez presidente, e na minha carreira, na vida toda, estive nos bastidores, trabalhando na organização. O nosso tesoureiro é também um outro operário, que é o nosso diretor financeiro, Camilo, que é um dirigente novo dentro do Carnaval, não é presidente, é um diretor da Amizade da Zona Leste, um advogado que tem ajudado muitas escolas de samba e os blocos, e o nosso secretário é o Pinho, Luiz Pinho, esse sim, o nosso único presidente, na verdade está passando por uma gestão muito rápida, vai voltar a ser uma pessoa que gosta da entidade dele, da TUP, mas que vai estar nos ajudando na organização. Eu quero dizer que eu não tenho buscado apoio das outras entidades, embora muitas escolas de samba que não são filiadas ao UESP tenham nos apoiado. Por quê? Porque a nossa visão é para a UESP, não é para a Liga, não é para outra entidade. Então, eu quero dizer que eu peço o apoio dos presidentes do sambista para a nossa candidatura. Muito obrigado. Mais uma vez, o meu profundo agradecimento a todos vocês. Agradeço aos jornalistas também que mandaram suas perguntas. Não foi possível fazer todas aqui em virtude do nosso tempo, que ainda é curto. Se Deus quiser, a gente vai conseguir aumentar esse tempo ainda. E já faço aqui um acordo. Independente do candidato vitorioso, já fica aqui firmado um convite para que uma semana após o resultado, o candidato esteja aqui no estúdio conosco, para aí sim fazer um programa ao meu lado, ouvindo e atendendo os internautas em tempo real. Todos estão de acordo? Perfeito. Então, ok, está fechado então mais essa exclusividade ao programa No Mundo do Samba, que termina essa edição hoje. Obrigado a você que assistiu a gente no sábado, você que está vendo na semana, não perca. Todo sábado, 4h30 da tarde, aqui na Just TV para você. Muito obrigado e até sábado que vem.